Jesus é assim, quando Ele faz mesmo. A gente só tem que aguardar o tempo dele. Quando chega o tempo, irmãos, Ele começa a fazer. Aleluia. Ninguém pode entrar na frente, ninguém pode barrerar, ninguém pode impedir. Podem até tentar. Escuta o que eu vou dizer para você. O fato de não conseguirem não significa que não vão tentarem. O diabo sempre vai perder, mas também sempre vai tentar, né? Só que contra ele o Senhor levanta a sua bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Oh, glória a Deus. Eu gosto muito de um salmo, quando o salmista diz: ah, se não fosse o Senhor. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Mas se não fosse, mas é. Aí contra essa palavra tem uma resposta, Romanos 8:31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, é perda de tempo, vai gastar energia à toa. Deus resolveu fazer. E aí ponto, irmãos, dele é o querer e o efetuar. Lucas 13:31. Jesus é avisado, como se o título diz assim, né, como se precisado fosse. Jesus é avisado do ódio de Herodes, né? Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu, olha a resposta de Jesus: ide e dizei àquela raposa, eis, oh glória a Deus, olha isso, irmãos. E respondeu: ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quem se alegra com a palavra de Deus aí? Pode sentar. Se você fechou, abra. Se não fechou, mantenha a Bíblia aberta para a gente acompanhar, porque existe algo muito, muito poderoso de Deus aqui. Só para a gente começar a entender o contexto, Jesus estava aqui na Pérea, e quem governava na Pérea aqui era Herodes Antipas. Herodes Antipas, só a nível de conhecimento, foi aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista, que mandou matar o profeta, como se matando o profeta fosse silenciar a profecia. A profecia é maior que o profeta, porque o profeta é só a boca, mas a palavra é de Deus. A palavra é eterna. O texto diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Podem matar o profeta, mas a profecia vai continuar ecoando. Então Antipas era o governador aqui nesse tempo. Ele era filho de Herodes o Grande, não sabendo ele que o grande mesmo não era o seu pai, era o nosso pai, o Senhor dos exércitos. Ele sim é o grande. Passou dele é só uma réplica falsificada da mais barata que se pode ter. Já os fariseus queriam que Jesus voltasse para a Judéia, onde eles poderiam de alguma maneira pegar Jesus em uma de suas armadilhas. Então Jesus estava na Pérea, e os judeus desejam então que ele voltem para a Judéia. Os fariseus, melhor, era um grupo de religiosos. Outro dia eu vi na televisão alguém dizendo, dando conselho, com a melhor das intenções,
dizendo: você que está nas drogas, vá para uma religião, procure uma religião, porque a religião é boa. Ao contrário daquilo que se pensa, religião não religa. Religião muitas vezes mata. Pessoas em nome da religião matam, em nome da religião brigam, em nome da religião deleta, em nome da religião bloqueia, em nome da religião se faz tanta coisa. Jesus, quando veio à terra, ele não veio inaugurar uma nova religião, ele veio estabelecer um reino, o reino de Deus. Então os fariseus queriam que Jesus voltasse à Judéia, e lá na Judéia eles poderiam, pelo menos era o que eles imaginavam, pegá-lo em uma de suas armadilhas. Por que isso, pastor? Porque o ministério de Jesus incomodou, sobretudo os religiosos. O ministério de Jesus abençoou os simples, os atormentados, os enfermos, mas perturbou os religiosos. Perturbou aqueles que achavam que estava no comando, no controle de alguma coisa, como por exemplo Herodes. Irmãos, o ministério de Jesus foi tão relevante, foi tão poderoso e perturbou tanto Herodes, que Herodes temeu que João Batista pudesse ter voltado dos mortos, como se Jesus fosse a reencarnação de João Batista, e temeram. Por quê? Porque João Batista só teve sua cabeça cortada porque também era relevante, porque também era instrumento de Deus, porque também prega a verdade. Não mata quem te fale a verdade, não judie de quem te fala as verdades de Deus, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. Então ele temia, se Jesus fosse a reencarnação de João, não sabendo ele que Jesus era maior que João. Jesus era tão maior que João, que o próprio João, antes de ser assassinado, ele mesmo disse: ele, referindo-se a Jesus, é mais poderoso do que eu. E a diferença, palavras de João, entre ele e eu é tão agressiva, é tão quilométrica, que eu não sou digno de me curvar diante dele e amarrar. Olha que um gesto simples de amarrar as sandálias de alguém, de amarrar as suas sandálias. Eu não sou digno, porque as pessoas olhavam para João batizando nas águas como se João fosse o Messias. E João disse: gente, deixa eu falar para vocês uma coisa, eu batizo apenas com água para arrependimento de pecados, mas aquele que vem depois de mim, esse é maior que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então alguém precisa avisar Herodes que ele não tem que temer a reencarnação de João Batista, ele tem que temer aquele que é maior que João Batista, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor. Mas Jesus não tinha medo, sabe por quê? Porque ele tinha um propósito. O propósito lança fora o medo. O propósito mantém você firme, sabendo que você não foi acidente de percurso. Você nasceu para cumprimento de um propósito, de um desígnio. Existe um plano de Deus para a minha vida, um plano de Deus para a tua vida. Por isso Jesus não tinha medo, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e ele iria cumprir esta missão. Afinal de contas, ele andava na luz, ao contrário das raposas que caçam na escuridão. Então Jesus tinha uma missão. E lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz que esta missão é buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem, diz a Bíblia, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pastor, eu ouvi dizer que Jesus dá carro, é verdade? É. Eu ouvi dizer que Jesus abre portas, pastor, é verdade? É. Eu ouvi dizer que Jesus restaura a família, é verdade? É. Eu ouvi dizer que Jesus pega o homem no meio do lixo, no monturo, ergue, faz assentar entre príncipes, é verdade? É.
Eu ouvi dizer, pastor, que ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. É verdade? É. Que ele cura? É. Mas a principal missão é buscar e salvar o que se havia perdido. Porque alguém que é curado de uma enfermidade hoje, amanhã morrerá de uma outra coisa. Mas se o Filho do Homem vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Se Ele te salvar, não importa o que aconteça depois disso, a maior vitória você já alcançou, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso Jesus não tinha medo, ele sabia a sua missão. Agora isso justifica a fúria de Herodes. É quando o texto que a gente leu diz: naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo: sai-te, retira-te, foge, porque Herodes quer matar-te. Imagina a cena, Jesus está e os fariseus entram afoitos dizendo: foge, retira-te, porque Herodes está querendo te matar. Herodes não brinca, irmãos. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E ele é expert nessas três coisas: matar, roubar e destruir. Não necessariamente nesta ordem. Às vezes ele destrói primeiro, rouba tudo e depois mata. Ele vai consumindo tudo. Você piscou o olho e a família não está mais lá. Piscou o olho e você nem se deu conta quando é que os filhos foram para tão longe. Piscou os olhos e o casamento se diluiu. Piscou os olhos e a saúde foi consumida pelo pecado. Piscou os olhos e o fígado foi consumido pela cirrose por conta do álcool. O pulmão pela nicotina, pelo tabaco. A saúde pelas noites não dormidas ou mal dormidas. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Pastor, então não tem jeito? Tem. Porque o texto não termina assim. O texto diz: mas eu vim, disse Jesus, para vos dar vida, e vida em abundância. Oh, glória a Deus. Mas isso justifica a fúria. Então ele diz: foge, corre, ele vem para matar-te. Mas olha só a resposta de Jesus no versículo 32. Você que está com a Bíblia aberta aí, versículo 32. E lhe respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã. E depois o texto vai dizer: e depois de amanhã. A resposta de Jesus é a seguinte: eu não tenho tempo para perder com Herodes. Eu tenho uma missão. Quem tem missão não fica perdendo tempo com afronta, não fica perdendo tempo com gente que só quer fazer você parar. Não para dar satisfação à torcida. Faz o que Deus te mandou. Vai em frente, porque o Senhor é contigo. A palavra de Jesus é a seguinte: vai lá e avisa para ele, como alguém que diz: quem é ele para me ameaçar? Diz a ele que eu não tenho tempo para perder com ele. Hoje, amanhã e depois, a minha agenda já está ocupada. Hoje, amanhã e depois já está marcado aqui na agenda de papai. Vou curar, vou libertar, vou restaurar, vou levantar. Hoje, amanhã e depois já estou ocupado com a missão. Sabe por que muitas pessoas ficam com medo das ameaças de Herodes? Porque não se ocupam com a missão que Deus deu. Jesus manda um recado dizendo: avisa ele lá que eu não tenho tempo para essa raposa. Lembra do que eu disse? Jesus andava na luz, enquanto as raposas caçam na escuridão. Por isso que Davi disse no Salmo 23: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, aquele período, aquele local geográfico da floresta mais escuro, onde os lobos, as raposas ficavam ali à espreita, esperando um vacilo da ovelha. E quantas vezes nessa caminhada sua com Jesus você teve que passar por esse vale? Quantas vezes
Na sua caminhada com Cristo, você teve que atravessar o vale da sombra da morte, o lugar mais sombrio, mais escuro, mais perigoso da floresta. E sabe por que você está aqui? Pelo mesmo motivo que Davi disse: ainda que eu tenha que passar, eu não vou temer, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe por que o lobo, a raposa não te devorou, não estraçalhou você? Porque você tem pastor, e o nome dele não é Luiz, não, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem o poder para te guardar diante, por trás, dos lados, por cima e por baixo. Como os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor ao redor do seu povo. Ah, glória a Deus. Então Jesus disse: eu não tenho tempo para perder com ele. Hoje, amanhã e depois já tem compromisso. Não dá para correr, não dá para fugir. E aí a pergunta é: Senhor, hoje, amanhã e depois o Senhor vai fazer o quê? Vou libertar, vou salvar, vou restaurar, vou expulsar os demônios. É por isso que eles mesmos estão usando Herodes para eu ir embora. Querido, quantas coisas estão acontecendo de repente para você se deslocar de lugares que Deus quer que você fique, porque o diabo sabe que você é uma ameaça real ao reino das trevas, porque o Espírito de Deus tem levantado você, e 2023 será um ano de ousadia, de poder do Espírito Santo, de graça de Deus sobre a igreja vai se levantar como um exército em extremo, vai tocar a trombeta em Sião, vai quebrar os cântaros, vai acender a tocha, vai passar as muralhas de Jericó, e a bênção do Senhor será estabelecida. Aí Jesus no 33, ele diz assim: importa porém caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que um profeta morra fora de Jerusalém. O que Jesus está falando aí? Há um propósito, há um desígnio, há um plano de Deus, e o plano de Deus é perfeito. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Irmãos, há um caminho perfeito de Deus. Alguém diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas, porque a vontade de Deus, ela é perfeita para a minha vida, ainda que no andar dela, no trilhar dela, a gente enfrente lutas, perseguições, algumas perdas, alguns embates, e a gente derrame lágrimas. Jesus está dizendo: não suceda que um profeta morra fora de Jerusalém. E aqui eu aplico: Jerusalém aqui é o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então avisa lá a Herodes que eu não vou sair daqui, para que não suceda que um profeta morra fora do seu propósito, fora da sua missão. Irmãos, se Jesus não vier para nos buscar nesse tempo de vida, todos nós um dia vamos partir para o Senhor. Mas no dia que você partir, que você parta no centro da vontade de Deus, no seu propósito, em Jerusalém, oh glória a Deus, no lugar da obediência, fazendo a vontade do Senhor. Até que agora ele exclama no 34, e o 34 é talvez a chave aqui. O 34 ele exclama dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas e apedreja os que a ti são enviados. Aqui eu não imagino o Senhor falando nesse tom de voz que eu li. Aqui eu imagino o Senhor olhando, os olhos, quem sabe inundado por lágrimas. Ele olha do alto do monte e diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os meus profetas e apedreja os que a ti são enviados. Como eu quisera ajuntar vocês como a galinha que junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Imagina isso, irmãos. Imagina essa exclamação. A imagem da galinha. Jesus estava fazendo uma comparação da galinha e os pintinhos. E essa comparação, essa analogia não deveria ser estranha ao povo rural como o povo judeu. Todo mundo sabia.
Quando Jesus fala, eu queria juntar vocês como uma galinha, isso não era uma coisa estranha para eles, mas como que a galinha junta? Porque todo mundo tinha esse relacionamento com as coisas rural, as coisas da roça. Todo mundo um dia viu, numa noite, numa tarde cinzenta de trovoada, os pintinhos correndo e a galinha abrindo suas asas e abrigando. Quando Jesus falou isso, todo mundo entendeu, porque lembrou de pelo menos uma vez ter visto um gavião voando bem embaixo, ou uma raposa se aproximando, e os pintinhos, os seus pintainhos, correndo para debaixo das asas da galinha, e ela protegendo. Experimenta ir lá mexer, experimenta tocar, você vai enfrentar a fúria da mamãe galinha. A exclamação foi um lamento de angústia, e não uma expressão de ira. Não foi uma expressão de ira, Jesus dizendo, oh Jerusalém. Não, foi uma expressão de angústia, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, eu quisera tanto juntar os seus filhos, como a galinha que junta os seus pintainhos debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Seu coração amoroso estava angustiado. E aí eu digo para você, a indiferença, a incredulidade, a rejeição trazem angústia ao coração de Jesus. Quantas vezes o Senhor oferece abrigo e proteção e pessoas rejeitam? Isso traz angústia ao coração de Jesus. Isso traz tristeza ao coração do Mestre. Os fariseus avisaram Jesus de que ele corria perigo, quando na verdade eram eles que estavam correndo perigo. Quando os fariseus dizem, Senhor, foge, porque Herodes quer matar, ele está achando que Jesus está correndo perigo, quando na verdade são eles. Irmãos, nós precisamos aqui nesta igreja ter um compromisso com a verdade. E a verdade é que quem rejeita a proteção do Senhor está correndo perigo. Quem rejeita o cuidado de Deus está correndo perigo. Quem decide tocar a sua vida segundo o seu próprio curso está correndo perigo. Quem decide fazer do seu próprio jeito e não se submete à vontade de Deus está correndo perigo. Quem se estriba, se apoia no seu próprio conhecimento está correndo perigo. Quem se apoia nos seus recursos, na sua intelectualidade, está correndo perigo. Mas aqueles que se abrigam debaixo das asas do Senhor são guardados pelo Senhor, porque diz a Bíblia no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, oh glória, debaixo das suas asas, diz a Bíblia, estareis seguros. Você acha que eu sou maior do que as minhas adversidades? Claro que não. Você acha que eu sou maior do que os meus inimigos? Claro que não. Acha que sou maior do que o meu inimigo? Claro que não. Você acha que depois de 21 anos o diabo não tem sede na minha vida para acabar, para destruir? Claro que sim. Por que não consegue? Porque eu não estou aqui na minha força, eu estou debaixo das asas do Senhor. Enquanto debaixo das asas do Senhor, o gavião vai ter cãibra nas asas, vai ficar sobrevoando e não vai achar uma presa, porque o Senhor guarda aqueles que são seus. A Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não pode tocar. Quem é de Deus, levanta a mão, aplauda o nome do Senhor e glorifique a Ele para todo sempre. Então eu repito, os fariseus avisaram Jesus como se Jesus estivesse correndo perigo, mas na verdade eles estavam correndo perigo. O povo havia recebido inúmeras oportunidades de se arrependerem, mas recusaram dar ouvidos. Tem gente que não dá ouvido, irmão. Tem gente que não dá ouvido. Eu poderia, nessa caminhada, tantas vezes eu vi isso acontecendo. Um dia um tio me procurou e disse assim, pastor, você pode aconselhar o meu sobrinho que está chegando aí? Eu falei, mas qual é o problema dele? Ele falou assim, é drogas.
Eu falei, qual droga? Ele disse, essa. E pior, ele está brincando, pastor. Ele não sabe quantos livramentos ele já teve. O menino chegou e eu sentei o menino na minha frente. Um dia antes eu havia sepultado um outro menino, pelo mesmo motivo. Usuário. E o diabo vai destruindo, um abismo chama outro. E um dia ele entra na comunidade e os traficantes disseram, não volta aqui. Se você voltar aqui, a gente vai te matar. Mas antes de matar, a gente vai judiar muito de você. Ele não acreditou, voltou. E eu tive a tristeza, o desprazer de sepultar esse menino, que antes de executá-lo, judiaram muito dele. O diabo não desistiu de ser diabo. Ele é mau, ele é maligno. A raposa, ela tem como principal característica a astúcia. A astúcia. Não é o leão que ruge, é a serpente que rasteja. A pessoa não percebe. Então a raposa, ela é astuta. Quando eu digo que a raposa é astuta, eu me lembro do que a Bíblia diz em Gênesis, que era a serpente mais astuta do que toda a limária do campo. A serpente, a raposa, ela espera o tempo certo, o momento oportuno de vulnerabilidade da sua presa. E quando é que essa presa está vulnerável? Quando ela sai debaixo das asas do Senhor, da proteção de Deus. Mataram esse menino, e eu abraçado a mãe, enquanto o caixão era colocado na urna. E ela dizia, meu filho, te avisei tanto, meu filho. Quando esse menino chegou no meu gabinete, eu lembrei do sepultamento. E como eu que havia ajudado a família, os documentos ainda estavam comigo. Eu peguei uma certidão de óbito, coloquei em cima da mesa. E eu falei, moço, lê o que está escrito aqui. Ele com muita dificuldade leu. Eu digo, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui foi um menino que eu sepultei ontem. Sabe por que eu sepultei esse menino ontem? Esse menino, antes de matar, me perdoe, irmãos, arrancaram os dentes dele, as unhas dele. Você sabe por que esse menino foi sepultado ontem? Porque ele teve um monte de oportunidades, como você está tendo aqui agora, e ele não deu ouvido. Você está me ouvindo? Ele disse, estou te ouvindo, pastor, eu vou mudar. Saiu dali. Passou um tempo, eu encontrei ele andando com dificuldade. Trocou tiro com policiais, todo baleado. Continuou na mesma vida e teve, infelizmente, o mesmo destino. Era isso que Jesus estava dizendo aqui. Jerusalém, Jerusalém, tu que mata meus profetas e apedreja as pessoas que eu envio para falar com vocês do meu amor. Eu queria muito ajuntá-lo debaixo das minhas asas, mas vocês não deram ouvido. Vocês me rejeitaram. A galinha junta os seus pintinhos, irmãos, quando sente que algum perigo está se aproximando. Não é o pintinho que sente. Você viu uma coisa mais frágil que um pintinho? Qualquer um esmaga um pinto na mão. Um tapa, um chute mata um pinto. Então não é o pinto que sente, é a galinha. Quando ela sente que algum perigo se aproxima, ela recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Nem sempre eu e você vamos ter a percepção de que um perigo se aproxima, mas o nosso Deus sabe. E todas as vezes que o diabo vier como uma raposa, ele vai nos acolher debaixo das suas asas, e nós vamos aceitar a sua proteção. Aleluia. Nós vamos aceitar. Quem sabe você não está percebendo, mas o Senhor percebeu a aproximação da raposa e te trouxe aqui esta noite para abrigar você debaixo das suas asas.
Mas os filhos de Jerusalém rejeitaram. Vamos ficar de pé, por favor. Vou pedir que ninguém saia agora. Esse lugar, esse momento é tão importante, irmãos. Isso define algo para a eternidade. Quantas pessoas chegam na igreja com frio, se sentindo ameaçado por tantas coisas, tantas coisas. É debaixo das asas que a gente encontra calor e proteção. Quem sabe a sua alma está fria, o seu coração está frio. Como eu disse, você entrou aqui desacreditado, seu coração está frio, você precisa ser aquecido. As asas do Senhor estão abertas, e você pode hoje se aproximar e se abrigar debaixo dela. Quem sabe eu não sei, eu não vim aqui aterrorizar ninguém, mas quem sabe tinha uma armadilha preparada para alguém aqui essa semana. O diabo não vai te encontrar. O diabo não vai te encontrar. A nossa igreja tinha meses aqui em Itaboraí, e num culto como esse, eu chamei quem queria encontrar-se com Jesus, entregar a vida para Jesus. Algumas pessoas vieram, e um homem estava em pé, um jovem, me olhando fixamente, e Deus me mostrou uma arma apontada para a cabeça dele. E eu disse para ele: olha, Deus te trouxe aqui hoje para te dar um livramento. Ele veio na frente chorando, aceitou a Jesus, depois me contou a sua história. Era exatamente o que Deus estava falando. Então, quantas pessoas entram aqui com a alma fria, desprotegido, vulnerável? Quem sabe tinha alguma armadilha contra você preparada. Mas se hoje você aceitar, oh glória a Deus, se você se abrigar debaixo das asas do Senhor, o diabo não vai te encontrar. Pastor, eu quero, de verdade. Então eu te convido a sair do teu lugar. Vem aqui na frente do altar, dizendo: eu quero Jesus, eu preciso me abrigar em Jesus, eu preciso entregar a minha vida para o Senhor. Nós vamos cantar agora mesmo. Se você não quiser amém, eu vou terminar o culto já já. Mas se você quer, sai do seu lugar. Saia, venha para Jesus. Sua presença é real em meu